Olá, boa noite, tudo bem? Vamos aproveitar que já passou o Dia dos Namorados e vamos falar um pouquinho de vida sentimental? Talvez essa data do Dia dos Namorados seja gatilho para muitas pessoas. Mulheres solteiras que querem ter um relacionamento, já passou por muitas situações em relacionamentos passados, sofreu relacionamento abusivo, né? Esteve com pessoas tóxicas e teve com pessoas que não te amou, não te valorizou, te traiu. E nesse Dia dos Namorados, tudo que você quis era ter uma pessoa ali do teu lado que te amasse, que te respeitasse. E muitas das vezes você fica pensando: será que um dia eu vou ter alguém que realmente me ama, que realmente me valoriza, que realmente se importa comigo? Esses foram pensamentos que eu já tive na minha caminhada. Hoje eu estou solteira, já fui casada, tive também um filho. Depois que eu me separei, eu tive um filho, um relacionamento com uma pessoa que, vou dizer assim, que não me assumiu, né, na época. E passei por situações na minha vida sentimental onde todas as datas do Dia dos Namorados falam: qual é o problema comigo? O que tem comigo? Por que eu não posso ter alguém legal, alguém que realmente me ama, alguém que realmente me assuma, alguém que realmente se importe comigo, que queira fazer planos? E esses eram os meus pensamentos. Mas enquanto pensei assim, eu não alcancei curas que eu precisava na minha vida sentimental. Porque quando a gente olha assim, quando a gente se faz esses questionamentos, é porque a gente ainda tem questões emocionais na nossa alma para ser curada. Nós precisamos nos amar como nós gostaríamos de ser amadas. Nós precisamos enxergar o nosso valor como nós queremos que alguém enxergue. Se a gente não sabe o valor que nós temos, quem dirá a pessoa do outro lado? Ela não vai saber. Então, toda a imagem que a gente passar para aquela pessoa, ela vai achar que aquele é o teu valor. Então, se você não passa uma imagem certa, você não vai receber o valor que você gostaria de receber. Então, por muitas das vezes, a gente faz tantos questionamentos, mas a gente não olha para o que realmente precisa olhar, que são questões que precisam ser curadas na nossa vida sentimental, na nossa vida emocional, para que as pessoas que se achegarem a nós, elas cheguem com uma visão certa de quem realmente nós somos, dos valores que carregamos, dos princípios que nós temos. Então, se a gente não tem essa convicção de quem somos, não vamos atrair as pessoas certas para nós, ou simplesmente não vamos atrair ninguém. E aí vamos viver repetidamente questionando: por que eu estou sozinha até hoje? Por que eu não encontro pessoas legais, pessoas que me amam, pessoas que me respeitam, pessoas que me dão valor? A questão é: você se ama? Você se respeita? Porque a partir do momento que você se envolve em relacionamentos que não é para você, você diminui para poder estar cabendo num lugar que não é para você, você não se respeita. Você consegue enxergar o teu valor? Isso é o principal. Estar sozinha é só um detalhe. Precisamos ser completas para nós mesmas. Querer muito ter alguém na nossa vida, isso nos mostra que precisamos curar dependência emocional. É normal, é a lei da vida, né? A gente casar, a gente namorar, casar, ter filhos, formar uma família. E é isso, para isso que Deus nos construiu, né? E é normal você querer
ter alguém. O problema é a intensidade desse querer. Se você quer muito, quanto mais a gente quer muito uma coisa, parece que mais aquela coisa se afasta de nós. Então já tem alguma coisa errada aí. Então, se existe dependência emocional, parece que as pessoas veem no inconsciente que existe essa dependência emocional, ou você vai atrair uma pessoa também que tem essa dependência emocional, ou seja, não vai dar certo, ou você não vai atrair ninguém, porque você não quer ter um relacionamento saudável, você só precisa ter alguém, e isso não é saudável. Por isso que a gente precisa, primeiro, curar questões emocionais dentro de nós. E automaticamente vamos atrair pessoas curadas emocionalmente. E aí sim, vai dar certo. E outra, se não aparecer ninguém com os mesmos valores, com os mesmos princípios, pessoas que você tem procurado hoje, o perfil que você tem procurado hoje, porque aparecer, concorda comigo que até parece, mas não tem, não encaixa, sabe, nos seus valores, nos seus princípios. Não encaixa, você olha para a pessoa e você não consegue se conectar com ela. E aí você fala, mas por que que não aparece alguém que eu consiga me conectar? E se não aparecer? Você é completa. Você está pronta para ser feliz sozinha. Porque felicidade não está no outro, está em nós. Se somos felizes sozinhas, quem chegar vai somar. Não vai ter a missão de te fazer feliz. Quem chegar vai completar essa felicidade que já existe em você e a mesma coisa você em outro. Por isso que precisamos urgente buscar cura emocional. Urgente. Eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, não tô nessa área. Tudo que eu vier trazer aqui são coisas que por experiência própria, de coisas que eu já vivi, já tive muitas questões de dependência emocional, já sofri muito com isso, de não saber o meu real valor, de buscar nas pessoas a felicidade, de achar que eu jamais serei feliz se eu ficar sozinha pro resto da minha vida, de ter pânico só de imaginar estar sozinha pro resto da minha vida. E foi onde Deus começou a tratar questões em mim de que eu precisava me conectar, me encontrar a minha identidade, para que eu pudesse entender que o que eu estava buscando não se tratava de algo saudável. Eu estava buscando para alimentar uma doença que existia em mim. Hoje eu posso dizer que eu não tenho essa necessidade de ter alguém. Quero, se acontecer, vai ser legal, mas não é a minha prioridade. Achar alguém que se conecte comigo, que tenha o mesmo valor que o meu. Não, vai acontecer, em algum momento vai acontecer, e se acontecer vai ser legal, mas não pode ser minha prioridade mais. Uma vez eu tive um sonho, e nesse sonho, uma pessoa estava muito grande, gigante, como se fosse aqueles gigantes dos filmes. E eu acordei desse sonho e eu perguntei ao Espírito Santo: o que você quer me dizer com esse sonho? E o Espírito Santo me revelou que essa pessoa, ela estava muito grande na minha vida. Ela estava tomando o lugar de Deus. Ela estava maior que Deus na minha vida, porque eu estava dando esse lugar a essa pessoa. E tudo que estiver maior que Deus na nossa vida vai precisar ser removido, porque Deus, ele precisa ser a nossa prioridade. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser Deus nas nossas vidas.
toda vez que a gente olhar para Deus e falar, espera aí só um pouquinho que eu preciso viver isso aqui, tá errado. Tá errado, ele precisa ser o centro. Ele precisa ser maior. Ele precisa ser prioridade. Se você precisar abrir mão de um princípio para encaixar alguém na tua vida, tá errado. Não faça isso, porque no futuro vai dar tudo errado. Você vai sofrer as consequências da sua escolha. Quando você encontrar a pessoa certa, ela vai se encaixar com seus valores, vai se encaixar com seus princípios, ela vai ter também Deus como prioridade na vida dela. Então vocês vão crescer ainda mais espiritualmente falando. E um relacionamento onde Deus é a base, não tem como dar errado. Então, se você toma a posição certa, a chance do teu futuro dar certo é bem maior. Então, não se distraia com pessoas que vão aparecer ao longo do tempo. Não se distraia com situações. Não se distraia com a carência. Porque a carência, ela tem esse poder de nos afastar do propósito. Porque a gente quer tanto viver algo ali a qualquer custo, que a gente esquece por um pouquinho ali os nossos valores, os nossos princípios, vive algo, se arrepende e tem que começar tudo de novo. E se não gerar mais traumas e ter que curar tudo de novo? Então é melhor, toda vez que estiver carente, né, se conectar mais com Deus, buscar mais a face dele, para que toda essa carência venha se apagar e você consiga permanecer no teu propósito, que é esperar no Senhor. Que é ter uma pessoa certa na tua vida, uma pessoa que não vai mais te tratar como se você fosse qualquer uma pessoa que não vai te tratar como se você não tivesse valor, uma pessoa que não vai te rejeitar ao longo do tempo. Então permaneça firme, firme no propósito, que é ter alguém segundo o coração de Deus para a sua vida. Então não desista, não desista. Busque ao Senhor. Hoje eu li num devocional falando sobre Abigail. E Abigail, ela foi uma prostituta na época que o povo de Israel estava para conquistar a terra prometida. Abigail, ela já habitava nessa terra e ela foi quem acolheu os espias e não os entregou na mão do inimigo. E ali, por conta da sua postura e sua atitude, Deus abençoou a vida de Abigail. Abigail casou e ela foi uma das mulheres do qual está na genealogia de Jesus, por conta de uma decisão certa, por conta de escolhas certas que Abigail fez. E isso serve de exemplo para nós, por mais que possamos ter errado no passado, feito coisas que não agradou o coração do Senhor. Mas hoje, se a gente tomar uma postura, né, ter uma atitude certa, uma postura, fazer escolhas certas, Deus vai abençoar as nossas vidas. Eu creio nisso e tudo depende de nós, de um posicionamento nosso, de escolhas nossas. Por mais que a gente ache que não, mas a gente sempre sabe o que é o certo e o que não é para as nossas vidas. Sempre que aparecer alguém, no fundo você sabe se aquele alguém é para você ou não. A gente sabe.
A gente só fica em dúvida porque a gente quer dar vazão à nossa carne. A nossa carne quer falar mais alto, então gera aquela dúvida e por muitas das vezes a gente até cai, achando que é o certo, achando e não achando, né? Porque no fundo, no fundo a gente sabe que não é o certo e isso traz mais traumas, gera dores, arrependimento. Então, o ideal é esperar no Senhor, reforçar ali, né? Criar cada vez mais intimidade com Deus, para que Ele possa nos conduzir. Quando somos conduzidas pelo Senhor, não tem erro, não tem erro. Vamos colocar as pessoas certas no nosso caminho, vamos fazer escolhas certas e vamos ser abençoadas. É isso que Ele quer para nós, nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal. Então não saia debaixo da potente mão do Senhor. Não saia, porque Ele que te guarda. E Ele te guarda nos mínimos detalhes. E não só de relacionamento, mas de amizades. Toda vez que você deparar com pessoas que não vai, né? Vai contra o seu princípio e os teus valores, aquela pessoa. Você pode estar ali para evangelizar, para falar de Jesus, mas não são pessoas que você precisa se conectar, pessoas que você precisa colocar dentro da sua casa, confiar. É melhor ficar alerta com relação a isso. Bom, essa é a mensagem que eu queria te passar hoje, que você possa refletir, que Deus possa falar ao seu coração e que Ele te abençoe poderosamente. Se você está esperando no Senhor, continue esperando no Senhor e Ele vai te abençoar. Fica na paz do Senhor Jesus.